Queridos amigos, amado povo de Deus, estamos iniciando mais um podcast Conexão e Fé. Sempre uma bênção poder comunicar, nós fomos feitos para comunicar, para se relacionar, e esse podcast é uma ferramenta para a gente se comunicar, informar, trazer experiências. Como é importante, como é bom conhecer experiências, empreendimentos que deram certo, escolhas, trabalhos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Reforçamos sempre o convite para você ajudar a divulgar o nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto. Se inscrevam, dê o likezinho, façam um comentário, tudo isso ajuda o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma pessoa maravilhosa que tem uma experiência profunda, missionária. É alguém que trabalhou na África, especialmente em Moçambique. É o Padre José Vince. Padre José Vince, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que bom estar aqui conosco. Boa noite pessoal que está nos assistindo desde a sua casa. É uma alegria muito grande estar aqui, Padre Ernesto. Contar um pouco da nossa experiência, da minha experiência missionária na África, né? Sabemos que a gente diz que os pobres nos evangeliza, Puebla nos fala, né? Então é uma alegria muito grande poder partilhar um pouco dessa alegria africana também, dessa igreja africana que às vezes é tão desconhecida, né? É verdade. Padre Vince, as pessoas devem estar perguntando quem é o Padre Vince, onde nasceu, seus familiares, o que nós podemos saber do Padre Vince? Ixi, muita coisa. Eu nasci na grande metrópole aqui perto de São José do Rio Preto, que chama Ipiguá, que vão construir o maior shopping center da América Latina. Ipiguá, visite enquanto ela vai crescendo. Vai crescendo, né? Enquanto ela é interiorana, né? Meu pai chamava Domingos, minha mãe Lourdes. Morei em Ipiguá até 10 anos. Depois de 10 anos, meus pais mudaram para São Paulo. E lá, praticamente, eu cursei a filosofia. Depois, durante a filosofia, eu também deixei a Arquidiocese de São Paulo e entrei com os missionários da Consolata, que é uma fundação italiana, fundada em Turim. Depois de lá fui para a Colômbia fazer o noviciado. Do noviciado fui fazer teologia em Madrid, na Espanha. Da Espanha depois me mandaram para Roma fazer mestrado em missiologia. Me ordenei diácono em Roma e de lá voltei para São Paulo, me ordenei padre com Dom Paulo Evaristo Arnes, o grande cardeal, né? É uma alegria muito grande tê-lo como um grande amigo, um irmão, e aprendi muito dele. E depois, em 1991, fins de 91, me mandaram então para Moçambique. Moçambique. Olha que história maravilhosa, como que Deus vai escrevendo o seu plano, o seu amor, através dos passos que nós nos abrimos para Ele fazer a obra dele, né? Nessa vocação, o seu discernimento, como que foi o seu despertar, porque isso poderá ajudar os jovens que nos acompanham, né? Como que você foi percebendo, olha, Deus me chama para essa missão? Tem algum fato assim que... Eu, primeiramente, eu queria ser sempre missionário. De princípio, eu entrei na Arquidiocese de São Paulo, mas eu estando ali, eu não estava muito assim ciente ou crente de ser um padre diocesano. O que me marcou foi no terceiro ano de filosofia, veio um bispo, um arcebispo de Nampula, que é a terceira cidade maior de Moçambique. E por acaso ele estava falando que devido à guerra civil, nós sabemos que Moçambique ele ficou independente em 75. Mas em 77 foi que os portugueses entregaram todo o país na mão dos africanos, mesmo moçambicanos. Aí praticamente depois, quando em 77 que os moçambicanos assumiram o poder, eles nacionalizaram tudo, né? Aí implantaram o comunismo, o leninismo, um comunismo bem radical mesmo, né? Aí começou, depois de 2 anos, em 79 mais ou menos, começou uma guerra civil. E nessa guerra civil muitos padres foram expulsos, bispos, né? E muitos seminários foram fechados, a igreja também foi praticamente perseguida.
E esse arcebispo veio no Brasil pedir padres, né? De padres brasileiros, já que falam português lá, né? E foi quando ele... E eu estava ali nesse debate, né? E nós ficamos conversando. E na época também eu fazia pastoral no Carandiru, o belo Carandiru, né? Ali terra de boa gente. É uma cidade. E lá eu conhecia as irmãs da Consolata. E eu conversava muito com elas. Eu falava, qual é o carisma vosso? Eu falei, o nosso carisma é trabalhar na África, aqui na América Latina, na Ásia, né? E eu gostei do carisma. Eu falei, nosso carisma é formar a diocese, criar um ambiente, uma logística para entregar para os padres diocesanos. Aí eu me interessei. Aí foi quando eu conheci os padres da Consolata, foi quando eu deixei a arquidiocese e entrei com os padres da Consolata. Mas graças a esse bispo, foi por meio dele que eu descobri essa vocação missionária, né? Olha a importância, Padre Vince, de partilhar as experiências e dizer também das necessidades, né? E São Paulo diz na carta aos Romanos, para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem, né? Com certeza. Então, olha, não vamos perder a oportunidade de anunciar os desafios que fazem parte da missão. Esse bispo, falando da realidade desafiadora, despertou no seu coração o desejo de fazer essa experiência. Né? Você já padre, tinha quantos anos de padre quando foi para a África? Não, eu me ordenei em 91, 24 de agosto de 91. Na época eu estava com 29 anos. E foi a primeira experiência missionária, foi praticamente em Moçambique. Logo que me ordenei, voltei para Roma para fazer o visto, já que não tinha aqui uma embaixada e nem consulado moçambicano. Aí eu me ordenei em agosto, fiquei na Itália mais uns 3 meses. Aí no início de fins de 91, dezembro de 91, foi quando eu segui para Moçambique, né? Certo. E ali foi os primeiros, ali como diz, foi assim minha lua de mel no início, né? Olha, então foi o início do seu sacerdócio. Início. Eu estava com 29 anos. Né? Foi lá em Moçambique. Né? Cheguei lá, ainda já havia guerra civil, ainda havia guerra civil, né? Eu ainda peguei 1 ano de guerra civil, né? Porque a guerra só terminou em 92, em outubro, 4 de outubro de 1992, que a guerra civil acabou. Depois de mais de 20 anos de guerra, mais de 1 milhão de mortos, né? E a guerra civil era uma luta entre o próprio entre os povo, irmãos, entre os irmãos. Porque praticamente a maior parte dos portugueses tinham fugido. Com as nacionalizações, então as pessoas perderam tudo, principalmente o que eles chamam os brancos, né? Perderam tudo. E os negros mais preparados fugiram do país também. Aí o país caiu num caos total, né? Porque as pessoas bem preparadas, ou mais ou menos preparadas, fugiam. Iam para a África do Sul, ou iam para a Austrália, iam para Portugal, para a Europa, para o Brasil. Veio muitos moçambicanos para o Brasil na época, né? E muitos portugueses voltaram também para Portugal, porque não aceitaram todo aquele sistema, né, comunista, infelizmente, né? Foi uma má escolha, né? E na época havia aquela briga, né, entre Estados Unidos e Rússia, né? E a igreja ali na África, quando você chegou, ali em Moçambique, ela já estava já instalada na sua forma missionária, ou você foi lá para também ajudar a desenvolver a pastoral? No princípio foi mais difícil, porque nós, quando chegamos em Moçambique, a pessoa não podia sair das cidades, das pequenas, médias e grandes cidades. Ficavam as pessoas que moravam no interior tinham que fugir para as cidades por causa da guerrilha. A guerrilha tinha o controle de todo o interior do país. Aos poucos o exército foi tirando, né? Mas tudo que havia de comunidades no interior, elas simplesmente acabaram. Aí se refugiaram praticamente dentro das pequenas, médias e grandes cidades. Então as comunidades que eram do interior, elas se formaram dentro das pequenas cidades. E ali nós atendíamos, né? Então, às vezes, numa cidade que tinha uma comunidade, passou a ter 15, 20 comunidades. Então, nós atendíamos ali dentro, porque fora não podia. Era questão de morte mesmo, não havia possibilidade, porque a guerrilha sequestrava e matava. E nessa sua experiência desses 10 anos, você chegou a ver ali massacre, teve morte de religiosos?
Sim, o mais forte que eu vi foi durante o ano de 1992, mês de março. Chama o Massacre do Guiúa. Guiúa é um centro catequético, um centro de espiritualidade, de formação dos animadores de comunidades. E ali era costume de a gente chamar os melhores das comunidades para ir nesse centro, e lá eles ficavam de 2 a 3 anos se formando. Ia com toda a família. As crianças iam para a escola, as mães aprendiam também outras coisas com as irmãs e com os leigos também. E os homens se formavam mesmo, havia um pouco de filosofia, de teologia. E nesse mês de março de 92, a guerrilha entrou no centro catequético, coisa que até hoje nós não entendemos o que aconteceu. Porque a guerrilha não estava mais ali, mas do nada eles apareceram. E nesse centro catequético haviam várias casas, tipo as colônias, né, que nós antigamente, nas nossas fazendas, né? E cada família ficava numa dessas casas. O que a guerrilha fez? Ela cercou as casas, todas as casas, mais ou menos umas 15, e todas as pessoas que estavam lá dentro foram sequestradas e levadas a 3 quilômetros da missão, porque o exército estava ali a menos de 3 quilômetros. Então, se eles dessem tiro, o exército viria até lá para ver o que estava acontecendo. Aí levaram, e se acredita que 99% deles foram massacrados. Foram furados, simplesmente, a baioneta. Só escapou 2 pessoas. Um dos catequistas, quando ele viu que a mulher estava toda sendo esfaqueada com a baioneta, né, ele falou, bom, eu prefiro levar um tiro nas costas que ser furado. Diz que ele está correndo até hoje, né? Ele está contando piada, mas aí ele conseguiu escapar. Porque a guerrilha foi atrás dele, o guerrilheiro, mas acho que numa dessas, acho que ele escorregou porque eles levaram perto do mar, né? Então havia raiz ali, então o guerreiro caiu e ele conseguiu fugir, mas foi o maior massacre. Aí no dia seguinte, isso foi de madrugada, no dia seguinte ligaram para nós. Havia aquele telefone amador, né? Aquele 123, 123. Aí fomos lá, o massacre no Guiúa, ficava mais ou menos a quase 80 quilômetros da nossa missão. Chegamos lá, estava todo esticado assim na capela, todos mortos. Mataram crianças, mães, pais, foram todos mortos. E agora eles estão em processo de canonização. Olha. Lá virou um centro agora de peregrinação, um grande santuário. E essa na cidade? Em Inhambane. Inhambane. A cidade é Inhambane, que é a capital. É a capital Inhambane também. É onde está onde um bispo mora. Mas o Guiúa fica mais ou menos a 15 quilômetros de Inhambane, no sul de Moçambique. Esse foi o maior massacre religioso, né? E religiosos também, que eram sequestrados, né? E como que é apresentado até para que as pessoas, nas suas esperanças, possam invocar esses que estão a caminho de serem reconhecidos santos, né? Eles são chamados, como que é identificado? São chamados assim como os mártires do Guiúa. Os mártires do Guiúa, porque foram mais de 30 massacrados, né? Então houve um cemitério, fizeram um cemitério ali no Guiúa. Eles não voltaram para suas terras. Eles foram sepultados ali e ali praticamente eles são venerados, né? Então toda semana há peregrinações, missa todo domingo ali, porque ali virou um grande santuário, né? Então, mártires do Guiúa. Do Guiúa. Mártires, né? Do Guiúa. Olha, já temos mais... Pode até pesquisar na internet ali, Mártires do Guiúa, Moçambique. Moçambique. E vai conhecer um pouco a história também. E falando desta fé desse povo, né? Olha, reunido em comunidade, foram mortos, massacrados. A gente, olhando o povo africano, a gente vê que há uma alegria. E é a alegria que é um fruto da ação do Espírito Santo em nós. E essa alegria que a gente tem percebido que tem sido muito carente, tem faltado nos corações das pessoas, né? As pessoas hoje andam muito angustiadas, reclamam. E o povo africano, a gente imagina daqui que teria muito mais razões para estarem angustiados, mas eles têm mesmo essa alegria, né? Uma vez me perguntaram, dos países que você já esteve, qual o povo mais alegre, mais feliz? Aí eu não penso nenhuma nem 2 vezes, eu falo na hora, Moçambique. Eu falo Moçambique porque eu convivi ali, né? De todos os povos que eu conheci, o povo mais alegre, Moçambique.
Aí eu perguntava, mas como é tanta alegria? Mas isso é da essência do africano. O africano, um dos pecados que ele comete pouco é a murmuração. É crítica, não. Ele não é de ficar criticando. Ele é de viver cada momento, né? Então, para ele, a vida é... Por exemplo, se você faz lá 1 quilo de arroz lá e faz um bifinho ali, para eles já é uma festa, né? Então, tudo que você faz, eles vivem com alegria. Eles não ficam nas esquinas criticando. Até eles falavam para nós, vocês brancos criticam demais, vocês murmuram demais, vocês estão sempre infelizes. Eu falava, nossa, nunca ninguém tinha me questionado isso, né? E, de fato, nós vemos, por exemplo, a nossa realidade é que as pessoas estão sempre murmurando, sempre descontentes. Nós temos tudo. Claro que tem realidades difíceis também, mas, em geral, nós temos um salário bom, nós temos ou um salário ou uma ajuda do governo, coisa que, por exemplo, o Moçambique. Uma aspirina você tem que comprar. Não tem Bolsa Família, não tem Bolsa Escola, não tem Bolsa Gás, não tem nada disso. Ali, se quiser, tem que comprar. E, no entanto, eles vivem uma vida bem tranquila, sossegada, alegre, né? E olha, são frases para a gente já guardar no coração. O povo de Moçambique que fez esses questionamentos. Vocês que criticam, vocês que estão tristes, né? E a alegria, ela é fruto desse coração bem disposto para amar, para celebrar. E a comida do africano, o que ela tem de diferente? Você chegando lá, você se adaptou facilmente? Eu sou da geração antiga, né? Da geração de Abraão, que come de tudo, né? Até pedra. João Batista. Então lá, claro, uma das coisas que eu nunca tive dificuldade é a alimentação. Claro que lá tive que nascer de novo, né? E a alimentação lá, praticamente, eles vivem da base da polenta, né? Ele chama shima, né? E lá no sul é maúcha. É a mesma coisa, mas é aquela polenta feita, e lá a comida é feita tudo no chão. Até hoje eu estive lá, há 4 anos atrás, cozinha no chão. Não tem fogão, não tem... Eu falo no interior, né? Não estou falando da cidade. Mas também na cidade, às vezes, muitas famílias cozinham no chão. Então, às vezes, demora 2, 3 horas para fazer um almoço, porque não tem o gás como nós temos, não temos o carvão como nós temos. Então, tudo é feito no chão. E ali eles cozinham a polenta, fazem um pouco de feijão, quando fazem, né? E ele chama caril. Caril é um tipo de uma mistura, é um molho que eles fazem para comer. Geralmente eles comem com a mão. E eles vão fazendo a bolinha, vai misturando ali e vai comendo, né? Mas a polenta é o básico, é a shima, né? Isso aí é o básico. É o arroz do almoço, janta. E eles também no café da manhã, quando tem, eles fazem chá. Lá você às vezes vai no mercado, modo de dizer, né? Você vai no armazém, lá você vê aqueles sacos de chá de 100 quilos, de 110 quilos. Aí você compra 1 quilo, compra 2 quilos, como compra café, porque é muito mais barato, né? Café quase não tem. Café é só para nós, os brancos lá, os missionários. Mas assim mesmo era nesse café, não era café não. Era nesse café. Eu sempre tomei nesse café. Então essa era a comida. Muito peixe seco, porque lá não tinha energia. Eu cheguei a ficar 1 ano sem comer um bife. Nossa. Carne não tinha carne. Os animais tudo tinham matado tudo, né? A guerrilha matou tudo. Nem macaco tinha. Animais nenhum, tudo que se movia se matava para a guerrilha sobreviver. Então sumiu tudo. Então gado, essas coisas, nem pensar. Nunca tinha visto cavalo, você não via lá naquele tempo, né? Então, e as famílias sacramentalmente lá estavam se organizando? Foi um grande desafio organizar os casamentos, organizar essa vida catequética, porque é um povo extremamente religioso, né? De ver que o jeito de celebrar, acho que essa alegria muito colorido, né? Essa questão litúrgica. Né? A igreja lá, ela praticamente tem quase a mesma caminhada missionário como nós, né? Temos que ter presente que até o Vasco da Gama passou por Inhambane, Vasco da Gama. Lá tem até uma estátua dele, de Vasco da Gama, né? Passou por lá. Então a igreja foi sendo implantada, né? Como era uma metodologia, implantação da igreja, né? E ela só começou a crescer mesmo no fim do século XIX, início do século XX. No sul, podemos dizer que mais ou menos 30% ou 35%, 40% são católicos.
e 40 são entre cristãos católicos, né? Cristãos de outras igrejas também. No norte é mais forte. No norte, eu creio que 80%, a última missão que eu estive foi no norte, no Niassa, que é a fronteira com o Malawi e a Tanzânia. Ali eu posso dizer que 80% são católicos. E o interessante é que foram evangelizados pelos leigos, como na Coreia do Sul, né? Foram os leigos que evangelizaram a Coreia, né, do Sul. E hoje, você viu, a Coreia do Sul é uma das igrejas mais da Ásia que mais católico tem. E no norte de Moçambique também foi pelos leigos. Eles iam no Malawi, porque a igreja católica ali era mais forte, e eles voltavam e evangelizavam os seus irmãos. Olha. Então eu já cheguei numa igreja bem constituída já, né, com seu clero. Claro que muitos tinham, não havia clero suficiente, mas... E uma das dificuldades também para a questão da família, ou questão do sacramento, é a poligamia, né? Porque a poligamia é permitida, 1, 2, 3. Quantas vezes eu ia com várias mulheres, né? Várias mulheres. Principalmente os muçulmanos. Mas também alguns que eram cristãos, que não eram cristãos, mas eram católicos, mas ainda não tinham se convertido, não tinham ainda escolhido uma delas, porque o que acontecia? Às vezes ele escolhia uma delas para casar na igreja e deixava as outras, né? E era o grande desafio. Mas eu cheguei a ver pessoas com... Pastoralmente, o que fazer? Sendo que é uma questão cultural. É cultural, e por isso que o islamismo tem muita força na África, porque é permitida a poligamia. Então, um homem com uma só mulher é difícil, porque eles têm uma visão da sexualidade bem diferente da nossa, né? Então, a sexualidade ela vive com muita força, né? Coisa que às vezes aqui entre nós não é tão forte, mas lá é. Lá pesa muito isso. Aqui a gente ouve, às vezes, uns casais que passam um apuro danado. Apuro, sim. São mais celibatários que nós, né? Então, precisa de um start lá na África, lá, e viver essa alegria, porque realmente faz parte da santidade da vida do casal, né? E, de fato... Quem vai para o matrimônio vai com essa disposição de servir, um corpo é o do outro, né? Isso é muito santo. Sim, né? Sim, com certeza. E a África tem essa alegria, acho que essa alegria está ligada a toda essa dinâmica da vida deles, desde a sexualidade, da comunicação, da leveza. Sim, da leveza. Porque, pelo que você traz, é um povo que não tem o conforto que nós temos aqui, e ao mesmo tempo tem um conforto que é de serem felizes, comunicadores. Né? As liturgias, elas são assim bem celebradas, bem alegres. Eu já presidi algumas missas afro, né? Bem animada. Eu acredito que é a característica de lá, né? É característico. Uma das coisas que mais me impressionou é a questão da enculturação da liturgia. Eu posso dizer que a África, como um todo, é uma das liturgias mais enculturadas do mundo. Coisa que nós no Brasil, não temos uma liturgia enculturada. Por exemplo, eles têm o rito congolês, que é aprovado pelo Vaticano, que é do Congo, né? Que é uma liturgia que fizeram uma adaptação. Claro, não é, a essência é a mesma, mas já, por exemplo, uma celebração lá não demora menos de 2 horas. Nossa. 3 horas. Porque lá tudo é cantado. Eu falo que lá até os mortos vêm participar da missa. E é tão animada que eles... de vez em quando você vê algumas almas ali que vem que saem dos túmulos, né? Porque é muito animada. É algo assim que... Primeiro, já no canto de entrada. Lá é 5, 7 minutos. Elas vêm entrando, dançando, com aquelas roupas típicas dela, chama capulana, né? Que é a canga. Muito, muito bonita, muito colorida, né? E dança, e tambor. Um tamborzinho, chocalho. Aquele chocalhinho, aquilo parece que está numa orquestra. Outra coisa muito interessante que eu não vi em outros lugares, o dom do canto, de cantar. Todos cantam lá. Lá é algo assim que Deus disse, agora eu vou criar o canto para o coração da pessoa. Parece que a África deixou tudo para eles. Todos os lugares que você vai, todo mundo canta e canta bonito. Então é uma coisa assim. Eu comentava em uma das missas com o evangelho onde Jesus expulsou um demônio que deixava o homem mudo, né? E aí acusaram Jesus que ele estava expulsando pelo poder de Deus. É a leitura de hoje, né?
Isso. É a leitura de hoje, né? Aí dizia, olha, o que é que deixa a pessoa muda é porque ela não escuta, né? Sim, Não ouve. aham. E eu dizia, há um demônio que deixa mudo, por exemplo, a gente está na missa, não canta. A pessoa não canta. Ele na missa fica fechado em Sim. si mesmo. Na hora que tem as partes para rezar, não reza. Sim. O que faz isso? É o demônio. Sim. É o demônio que deixa Fecha muda. a boca, né? E esse tipo de demônio faz a pessoa ficar indiferente. Aham. Porque quando você canta, você comunica, você se envolve. Né? E que beleza, né? Porque uma celebração cantada, com vida, você Com certeza. se renova. Né? E depois lá, por exemplo, lá... Aqui, às vezes, tem costume de fazer celebração nas comunidades, na capela. Ah, se o padre não vai... Ah, o padre não vai, então eu não vou também. Lá não tem isso. Lá, por exemplo, na primeira paróquia que eu trabalhei, nós tínhamos mais de 40 comunidades. Enquanto o padre estava celebrando numa, todas as comunidades estavam celebrando, mas vem todo mundo. Todo mundo que é católico vai. Não é porque o padre não vai e eles não vão. E todas as capelas tinham o Santíssimo. E todos comungavam. Principalmente no sul. É muito organizado. Né? E dança, e depois a nível de pastorais também, a nível ministerial, essa sinodalidade que nós estamos falando hoje, de trabalhar em comum, lá eles já viviam isso a 100%. Eu fiz essa experiência das primeiras comunidades. Né? Então você chegava numa capela, tinha mais de 20 ministérios, e tudo funcionando. Cada um, todo mundo ali é um por todos, todos por um. Por isso eles têm uma frase interessante. Vocês são, logo eu sou. Quer dizer, o comunitário ele vai acima do indivíduo. Nós herdamos do europeu, né? É eu. Eu quero a minha liberdade. Não. Lá a sua liberdade depende. Se a sua liberdade não leva ao crescimento do outro, então não é liberdade. É libertinagem para ele, né? E as festas lá, Padre Zé Vinci, existe lá o churrasquinho? Como que é? Bom, primeiro que não tem carne, né? Então não tem, assim... Quando eu cheguei lá, claro, como havia guerra civil, de vez em quando se encontrava um porquinho por aí dando sopa, né? Mas aquilo matava, aquilo eu tinha que falar um mês antes, ou 2 meses, falar, separa 1 quilo para mim, ou 2 quilos. Porque senão não... Mas não tem essas festas como nós temos. Agora, uma das coisas que mais eu presenciei durante a guerra, que eles moravam tudo ali na cidade, ou nas pequenas cidades, eram os casamentos. Eles não deixavam de fazer a festinha. Claro, mas era tudo com muita simplicidade, Sim, aquele arroz. Por exemplo, o arroz é no tempo de festa, porque o arroz era caro naquele tempo, né? O arroz e o feijão é tempo de festa, de casamento, ou quando havia uma solenidade, né? Mas festa como nós fazemos assim é muito difícil. Primeiro, por exemplo, fazer bolo. O bolo é feito no chão. Eles colocam na panela lá em cima, eles colocam em cima da panela colocava a brasa, né? Para ele cozinhar por cima, né? Por cima. Então era tudo muito difícil. Né? E o fogão, assim, então é feito uma valeta na terra? Não, é colocado lenha mesmo, é colocado ou uma pedra, desculpa, uma pedra, e no meio da pedra eles colocam a lenha. Até quando eu comecei, quando acabou a guerra, que eles voltaram para as comunidades, que eu tive a graça de levá-lo em quase todas as capelas, fui eu que levei. Eu tinha um Lancruz que subia até em árvore, né? Então era o padre para lá, padre para cá. Então às vezes chegava, tem dia que eu fazia quase 8, 9 viagens, levando esse pessoal para suas terras, né? E então praticamente eles cozinhavam no chão mesmo, mas era assim, no meio da pedra mesmo. E muitos pediam para trazer lenha, porque muitos vendiam lenha no meio da estrada, né? Então eles me davam dinheiro, eu levava e comprava lenha para eles, que é mais barato, né? Então era comum você ir no mercado e tá cheio de monte de lenha para comprar, para cozinhar. Até hoje, né? E a atividade profissional do povo, trabalho, o que predomina? Olha, infelizmente, nas pequenas cidades que se tornou grande assim de população, hoje Moçambique, do interior, 70%, 80% é desempregado. Meu Deus. Não tem fábrica. Por exemplo, eu estou em Neves Paulista. Lá o desemprego, se for 5%, é muito. Você não vê desempregado. Pelo contrário, você vê pessoa, padre, o senhor conhece alguém que queira trabalhar? Não tem. Não tem pessoas. Lá o desemprego é quase 90% do interior.
Não tem quase fábrica. Agora está começando a chegar as fábricas, né, há uns 10 anos para cá, principalmente porque lá eles têm muito gás, né, gás natural. Por exemplo, uma das grandes multinacionais que é brasileira, aquela que é de Minas lá, né? Esqueci o nome dela agora, mas ela é muito forte. E ela tem presente lá. Lá no norte ela comprou quase tudo, né? Então está muito presente também as construtoras de estradas de asfalto, né, também brasileira, Alderbrecht e outras também, né, estavam lá presentes. Porque lá eles competem com os portugueses e com os chineses. Os chineses são campeões, né? Eles estão em tudo. E eles estão levando também os mercados nas pequenas e grandes cidades. Que nem eu estive lá agora em Massinga, que eu trabalhei lá os meus primeiros 5 anos. Nossa, você vê japonês e dentro do mercado é só música chinesa. Falei, rapaz, põe umas músicas africanas aqui, né? O chinês lá, aquele zoinho, né? Quando eles vêem branco, eles falam, opa, aí tem dólar, né? Aí tem dólar. Põe uma música moçambicana para alegar o povo. E com essa experiência, Padre Vince, e você hoje está trabalhando lá em Neves Paulista, aqui na Diocese já passou pela paróquia Origem, lá Piguá, grande metrópole. E Santa Luzia, né? E a padroeira lá em Neves Paulista é Nossa Senhora Aparecida. Né? Grande, né? Grande Nossa Senhora Aparecida. E como que você sente essa diferença da sua experiência? O que agregou para a sua vida pastoral, assim, que você sente, olha, realmente isso daqui é uma presença da minha experiência na África? Eu quando voltei para o Brasil, eu voltei em 2000, né? Então, primeiramente, eu fui para a Bahia. Me mandaram lá para Caatinga. Então, eu fiquei 6 anos lá. Lá foi um pouco mais difícil, porque não por causa da Bahia, não. É que lá é o seguinte, muitas pessoas que estão no interior da Bahia, que é a maioria, né? Eles fogem de lá, vão para São Paulo, Belo Horizonte, vão para Salvador. Então a gente fica, como diz na Bíblia, o Anauim, o resto de Israel. Então ali a dificuldade foi maior, muito mais difícil, né? Porque eu vinha de uma experiência africana que era muito ministerial, a liturgia era cantada, era dançada, era participação. Aí depois, claro. Agora, vindo para cá, eu creio, estando aqui na minha realidade, uma das coisas que a gente traz, primeiramente, é a alegria, né? Eu acho que nós devemos ser mais alegres. Aquilo que o Papa Francisco fala, né? Uma alegria que não é uma alegria assim do nada, né? Uma alegria de palhaço, é uma alegria que nasce de dentro, né? Então, essa alegria eu trouxe muito comigo também. Porque eu venho de uma família, pelo menos a minha mãe era muito alegre, né? E eu herdei essa beleza dela também, a alegria, né? Outra coisa também é a questão das visitas. Quando eu fui para lá, eu visitava praticamente, andava quase 15 quilômetros por dia. Então, logo que acabou a guerra, que eles voltaram, eu comecei a visitar casa por casa no interior. A primeira coisa que eu fazia quando vinha de férias no Brasil, eu comprar uma bota, né? Aquelas botas bem contra a cobra, contra a escorpião. Então a gente andava muito lá. Então isso também eu trouxe como experiência comigo também, né? E a questão também da figura do leigo, né? Como eu vim de uma igreja muito ministerial, então hoje se fala muito da sinodalidade, né? Não é o padre ser o centro, não, o centro é Jesus Cristo, né? Então cada um faz o seu trabalho. Então isso eu aprendi muito com eles também. Porque eu convivi. Por exemplo, eu tinha comunidade que havia um ministro qualificado do matrimônio. Olha. E do batismo. Eu fazia minha parte como padre, chegava a atender com as confissões, depois começava a missa, na hora do batismo eu sentava e eu passava a vez para o ministro do batismo. Depois eu sentava novamente e falava, agora nós temos aqui o ministro qualificado do matrimônio, eu sentava e ele fazia o matrimônio. Então eu vim de uma igreja muito ministerial, e essa igreja do qual me ensinou muito, né? Então hoje, quando a gente fala dessa sinodalidade, caminhar junto, praticamente essa experiência muito profunda que eu trago comigo, não? Sim, essa igreja essa igreja que abre o espaço para que cada um possa fazer a sua experiência, colaborando com os seus talentos e assim fortalecendo o corpo místico que é Jesus Cristo. E o povo de Moçambique, qual a visão que eles têm dos brasileiros? Como que eles enxergam? O Brasil, primeiro, você sabe que, infelizmente, nós invadimos lá com as nossas novelas, né?
Então lá são em média de 4 a 5 novelas por dia que eles têm que comer. Então isso é positivo e negativo, mas eu acho que é mais negativo que é positivo. Por exemplo, lá não se beija pessoas em público. Se eu sou casado, não beijo minha mulher em público. Eu não fico aqueles amassos em público como aqui. Jovens também, isso não existe lá. Principalmente no interior. Agora nas grandes cidades, mas assim mesmo, até nas grandes cidades é difícil você ver um marido ou um jovem beijando na frente de todo mundo. E outras coisas mais também, né? Então isso... mas o Brasil como um todo, eles amam o Brasil. Eu lembro que quando o Brasil foi campeão, acho que em 94... 94, Estados Unidos, né? Eu estava numa casa de um indiano, porque eu estava no interior de Massinga, e eu fui na cidade chamada Machixe. Ficava a 60 quilômetros. E como não tinha televisão lá em Massinga, eu fui assistir na casa desse indiano. Tinha umas 70 pessoas. Eu acho que desses 70, 69 torciam para o Brasil, mais que eu. E quando o Brasil ganhou, foi campeão, nossa, eles saíram, 90% dos carros da cidade saíram celebrando, porque o Brasil é muito querido lá, muito amado, né? Ele é muito, assim, muito... o povo como um todo respeita muito, né, o Brasil. O Brasil tem ajudado muito também na parte da agricultura, né? Então, e outros trabalhos, devido à língua que é mais fácil. Quando houve o fim da Guerra Civil, foi muitos capacetes azuis, comandantes brasileiros lá também ajudar, né? Então, e lá, então, enquanto a agricultura, o que produz? Porque lá deve chover pouco. Lá. Não, a Moçambique, você pode dizer que Moçambique, se eu vendar os seus olhos e te colocar em Moçambique, a única coisa que você vai ver a diferença é a cor das pessoas. É como se estivesse no Brasil. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. O cenário, tudo igual, tudo igual. Tem praia como nós, tem tudo igualzinho. Tem lugar que é mais frio, outro mais quente, como aqui você vai no sul, é mais frio. Você vai no norte, lá também, você vai no sul, lá o sul é mais quente, o norte é mais frio. Por exemplo, tem essa província chama Niassa, né? Ela é muito grande. Metade da província, a média é de 15 a 25 graus durante o ano. Os portugueses produziam maçãs. Então, o país é um celeiro, só que é muito rudimentar, né? Então, não tem maquinários, não tem tratores como nós temos. Então, nós estamos lá seria há 50 ou 60 anos atrás, como éramos nós aqui. Então, isso que está faltando. E outra, a terra lá é do Estado ainda. Você pode ter, ele te dá concessão, mas você nunca pode invadir terras lá. Lá tudo é delimitado, então são pequenas propriedades. Só que como eles não têm muito material. Então é muito rudimentar, né? Entendi. Embora está crescendo, mas ainda é muito... Então, olha, é um chamado para que nós também rezemos e aqueles políticos que nos acompanham, nosso podcast, também de abrir portas nesse sentido de investimento, olhar essas realidades, porque é uma maneira também de crescer o país, é você investir nessas parcerias, ajudar o país a crescer, você vai ter um retorno natural. Hoje praticamente os empresários que mais estão indo lá são os chineses. Olha aí. E estão ganhando dinheiro. Porque o país que parece que cresceu ano passado 6%. Nossa. De 6% a 7%, é bastante, né? Muito. Que nem se eu visse hoje Maputo, que é a capital de Moçambique, mudou, copernicamente falando, é outra cidade. Grandes hotéis, grandes restaurantes, porque ali tem as embaixadas, né? Então é um país que está em crescimento, como o Brasil também, né? E a média da vida do povo, que chega a que idade? Não passa de 50. Passa de 50. Por exemplo, eu estive lá há menos 4 anos atrás, antes da pandemia. A maior parte daqueles catequistas que trabalharam comigo já estão debaixo da terra. Que nem eu vou fazer 65 anos semana que vem. Lá, 65 anos são pouquíssimos que chegam. Então, muitos desses que eu conheci morreram. Morre por causa da AIDS, morre por causa também das doenças, malária, muita malária, né? Malária que mata mais que o vírus da Covid-19. É a malária. Mata muita criança. Lá a média de criança é de 200 por 1000. Nossa. Aqui nós estamos 20, né? 15. Então, por causa que não tem aquelas hospitais, quase não tem. Saneamento básico é quase zero em muitas cidades.
Então tudo isso gera muito. Gera... Não tem alimentação saudável, né? Olha, Então, e tudo que você traz, essa experiência, deve nos fazer também a gente cuidar bem das nossas fontes naturais, cuidar bem do nosso espaço físico. Esse cuidar é também dar o que temos de melhor para viver bem. Muito importante para José Vinci ouvir toda essa realidade, para que ajude também a curar em nós aquilo que a gente reclama, e temos tudo aqui, né? Temos tudo, um país que vai se desenvolvendo, mas somos livres, há fonte de rendas, né? E que também nós pensamos nessa questão missionária, tem em outubro, que é aquela coleta missionária, né? Então, olha... E falar nessa coleta missionária, é que nem as pessoas falam, o Vaticano é tão rico porque não vende. Uma hipótese que o Vaticano vendesse tudo e distribuísse aos pobres. Em um ano teria acabado tudo já. Mas eu quero dar um testemunho, porque tanto lá do Vaticano como também daqui, quantas vezes eu recebi ajudas do Brasil por meio dessa coleta missionária, né? Olha. E também do Vaticano também. Todo ano eu recebia, porque a gente sabe que 90% das entradas do Vaticano vai tudo para projetos sociais, que muitos não sabem disso. Mas eu que vivi lá na fronteira, lá no fim do mundo, lá, a gente vê o quanto ajuda. Então, de repente, o Vaticano vende tudo, tá? Dá aos pobres. E depois de um ano? Por exemplo, muitos não sabem, mas 99% dos jovens africanos pobres, vem tudo ajuda do Vaticano. Olha. 99%. Vem tudo lá, ajuda econômica. Então, se a igreja africana hoje tem todo esse potencial, graças também a essa ajuda do Vaticano. E muitos ajudam também dessa coleta missionária, muitos projetos, tanto aqui no Brasil como na África, principalmente os países mais pobres, vêm também do Brasil. É bom que as pessoas saibam disso também. Nossa, muito importante. Claro. Né? Até para fortalecer a nossa adesão às campanhas. Olha onde chega a partilha, a generosidade. Né? Porque há muita, a gente vê leigos católicos, né, que se dizem católicos, mas de católico não tem nada, que ataca, né? Ataca a nossa igreja, ataca o nosso Papa, fala para não ajudar nas campanhas, que não, isso é tudo uma mentira, isso é coisa do encardido mesmo, né? Sim, porque isso é uma mentira, e a mentira não é de Deus, é do demônio, né? Então a gente tem que ser sincero também, a gente tem que ser honesto com a verdade, né? Não, com certeza. E você que tem já essa experiência pode receber esse gesto, esse carinho, esse gesto concreto. Então, convidamos agora, domingo de Ramos, também há uma coleta a partilhar. Que ela tem essa finalidade de ajudar nessa estruturação pastoral da diocese, da igreja no Brasil, mas saber que a nossa partilha faz brotar vida, sustentar vida em lugares tão distantes. Né? Que bom, Padre Vinci. Olha aí, já estamos aí nos 45 final, né? minutos. E 45 é o primeiro tempo, nós vamos precisar de um segundo tempo aí para conhecer mais essa vida pastoral, essa vida de fé. Padre José Vinci também é professor universitário, que na nossa faculdade, na preparação dos futuros sacerdotes, leciona e tem essa dimensão missionária na diocese. Padre José Vinci, que pudesse dizer uma palavra de esperança, estamos aproximando da Páscoa do Senhor, para todos aqueles que rezam e acompanham o nosso programa. Muito bem. Primeiramente, agradecer ao Padre Ernesto por estar aqui nesse momento tão importante e, ao mesmo tempo, deixar uma palavra de esperança, né? Nós vemos nessas confissões e também conversando dia a dia com as famílias, né? Vamos ser mais gratos, né? Há muitas murmurações. A gente vê domingo passar retrasado, né, que o povo murmurava, o Senhor trouxe aqui no deserto para a gente morrer de fome, quase chamando Deus de Deus da morte, né? Então nós temos que agradecer mais a Deus, ser mais grato, né? Agradecer pela casa que tem, ou pela alimentação, que saber que quantas pessoas não têm essa facilidade. E nós temos tudo praticamente e não somos gratos. Segunda-feira eu levei meu pai no postinho para ele tomar a vacina, né? A 5ª dose, e a moça disse, padre, você não quer tomar também? Eu falei, olha só, imagina isso na África,
Primeiro que ele ia gastar lá no mínimo uns 200, 300 reais. E eu também mais uns 300. Ali foi tudo de graça. Foi assim, simplesmente, se você quer tomar, toma, tomei. Eu falei, olha, quantas pessoas querem tomar? Não tem. Então nós devíamos ser mais agradecidos, né? Em tudo na vida, né? É reclamar menos e agradecer mais, né? Isso ajuda muito a alma da gente, né? E nesse tempo nós estamos na campanha da fraternidade, né? Fraternidade e fome, dá-lhe vós mesmo de comer. Lá em Neves Paulista, graças a Deus, os vicentinos estão trabalhando com muita força. Eu falo que sou garoto propaganda. Vamos também partilhar mais, não só a comida, mas também ir ao encontro aquelas pessoas, né? Ser uma igreja em saída, levar um pouco de esperança àquela pessoa que está idosa, né? Visitar uma casa de repouso, enfim, sair mais de nós mesmos. Nós estamos muito fechados em nossos mundinhos. Nós temos que abrir, olhar para a África, olhar para a Ásia, olhar para a Europa. Quantos africanos que infelizmente vão querer uma vida melhor e no fim muitas vezes morrem nesses oceanos da vida, né? Então vamos agradecer a Deus por tudo, né? E que Deus continue te abençoando também, Padre Ernesto, seu trabalho missionário aqui também, né? Porque a missão começa, a missão não é só geográfica, a missão é vida. Então a minha vida é uma missão, né? Que bom, Padre Vince. Como diz a palavra, em tudo dai graças a Deus. Queremos dar graças a Deus pela sua vida, pela vida do Padre Vince. Quero assegurar minhas orações para todo esse sucesso seu pastoral, na vida sacerdotal e na vida eclesiológica, de comunidade, de povo de Deus. Então a todos o nosso abraço, que Deus nos guarde sempre em seu amor.